Olha, com alegria nós chegamos até você mais uma vez com o programa Andando com Cristo. Este programa que é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados, em parceria com a TV Gran Dourados. E é sempre uma alegria chegar até a sua casa com a programação que tem como objetivo estudar a Palavra de Deus e levar a Palavra de Deus até você e a sua família. Cada vez que chegamos aqui para apresentar o programa Andando com Cristo, nós pensamos em cada um dos nossos telespectadores, da sua família, do seu lar, das suas lutas, seus problemas, suas alegrias. Pensamos também na estrutura da família. E hoje eu quero falar sobre a estrutura da família. Nós temos acompanhado as últimas cenas do nosso Brasil, o último cenário do nosso país, especialmente nesse período político, onde o grande lema que está sendo levantado é a proteção da vida, a proteção da família, dos nossos valores, que foram sendo desgastados ao longo do tempo. Já há um desgaste natural, obviamente, na sociedade, mas ultimamente as políticas públicas no nosso país têm tornado a cada dia mais danoso a vida da família, tem se tornado assim um ambiente danoso à nossa sociedade em geral por causa da família. A família é a célula máter da sociedade. Não adianta as melhores explicações que nós já ouvimos aí de todos os lados, tentando detonar a família, só comprova que a família é a célula máter da sociedade. E quando mexe com a família, mexe com o coração de todo mundo. Quando mexe na família, mexe na vida de todos nós. Aí não tem branco, negro, não tem rico, não tem pobre, não tem católico, crente, protestante, não tem ateu, enfim, mexeu com a família, mexeu com a vida de todo mundo. As teorias que se apresentam aí, que detonam com a família, elas só nos trazem tristeza. Eu nem vou dizer revolta, mas tristeza. E a efervescência que está o nosso país hoje nada mais é do que o nosso grande desafio de lutar pelas nossas famílias. Pelejai pela vossa casa, pela vossa esposa, pelo vosso filho, pela vossa filha. Nós vamos pelejar sempre pela família. Então não saia daí, nós vamos dar o nosso primeiro intervalo e voltamos para falar da família desde a sua origem, tá bom? Vamos voltar já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Deus da minha vida. Livraria da Bíblia. Os mais novos lançamentos em CDs, DVDs, Bíblias infantis, Bíblia da Mulher, Bíblia de Estudos. Temos livros de escritores renomados e artigos para presentear em todas as ocasiões. A Livraria da Bíblia está em novo endereço, Rua Joaquim Teixeira Alves, 2064, no centro de Dourados. Mais informações, 3427-0379. Fica comigo, sou sua casa. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição,
E a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. Baterias com garantia e durabilidade. Troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Como disse, hoje nós vamos falar sobre a família. E o primeiro texto que nós vamos ler é Gênesis, capítulo 1, o versículo 22 em diante, que diz assim, aliás, versículos 26 a 28, Gênesis 1, 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Eu vou ler só aqui, é um foco que eu quero dar hoje a esta formação da família a partir da criação do homem e depois a criação da mulher. Esse primeiro texto, o foco maior é a criação do homem. Quando Deus diz aqui, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, nós devemos entender algumas coisas. Deus colocou em nós características da sua natureza, de forma que você e eu temos o DNA desta natureza divina. É por isso que o homem é a coroa da criação. O homem é a parte principal da criação de Deus. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, nos criou como governadores da obra criada, para cuidar, administrar de toda a criação, como um mordomo fiel. Aos olhos de Deus, nós somos mordomos da criação. Ele nos criou para administrar a sua obra criada e nos criou a sua imagem e semelhança para termos um relacionamento com Ele. O homem é o único ser que pensa a existência. O homem é o único ser que carrega a imagem e a semelhança do seu Criador. O homem é o ser que Deus criou para se relacionar com Ele, para ter com Deus um relacionamento de amor, um relacionamento de obediência, um relacionamento que Deus cuida com a sua providência da nossa vida, e Ele o faz até hoje. Deus nos criou para relacionarmos com Ele. Por isso que quanto mais perto de Deus, mais feliz é o homem. Quanto mais longe de Deus, mais infeliz é o homem. Pode observar isso. Quanto mais perto de Deus nós andamos, mais felizes, mais realizados nós somos. Quanto mais longe de Deus, o que prevalece? A violência, o adultério, o ódio, a autodestruição. Por isso que eu quero convidar você a andar com Deus, a andar perto de Deus, porque é perto de Deus que o coração do homem encontra paz. É andando com Deus que o coração do homem encontra amor, alegria, segurança, tudo que a sua alma precisa. Você vai encontrar andando perto de Deus, andando com Deus. Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança para termos com Ele um relacionamento. Além disto, Deus
diz aqui o texto, ele mandou que o homem trabalhasse. Essa ideia de que o trabalho, o labor do homem é uma consequência do pecado, não é verdade. O homem trabalhava antes do pecado entrar no mundo. É claro que o trabalho era mais prazeroso, era um trabalho em obediência a Deus, para cumprir o mandato de Deus. Quando Deus disse, dominai, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, tanto os domésticos quanto os répteis. Pode olhar que o homem doma, é capaz de domar os animais mais ferozes. Dominai, é ordem de Deus, é mandamento de Deus que o homem administrasse a sua obra criada. E o texto então continua dizendo, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. E aqui dá o protótipo, homem e mulher os criou. É bom nós entendermos isto. Homem e mulher os criou. Hoje em dia se discute muito, e uma das discussões que está muito em voga hoje é a chamada ideologia de gênero. Estão querendo enfiar isso goela abaixo da gente. Não dá para engolir isso porque é contrário à nossa razão, é contrário à nossa própria natureza. É contrário a todo o mandamento de Deus para conosco, é contrário à ordem criacional de Deus. Homem e mulher os criou. Existem dois gêneros sobre a face da terra, o masculino e o feminino. Esses dias, vendo um vídeo do Dr. Enéas, aquele que foi candidato a tanta coisa no nosso país, inclusive a presidência da República, e ele dizendo do DNA masculino e do DNA feminino. E dizendo, você pode fazer 300 cirurgias, mudar de sexo para lá e para cá. Mas quando pegar a sua célula e colocar num laboratório, num microscópio, vai acusar ou masculino ou feminino. É o que tem, é o que há, é o que existe. Fora disto, está aqui na psique humana, mas não faz parte da sua natureza humana. Deus criou homem e mulher. Eu li recentemente numa revista de circulação nacional do nosso país, falando de um aplicativo criado nos Estados Unidos para relacionamento, e se espalhou pelo mundo, inclusive tem aí no Brasil. Você tem 37 opções de gêneros, não é só dois, macho e fêmea, homem e mulher, não. Você tem 37. Eu fiquei assustado, falei, 37 opções de gênero? Isso é absurdo, isso é uma paranoia. Mas de repente, seguindo a leitura, vi lá, não, o Facebook nos Estados Unidos admite 56, ou oferece 56. Presta atenção, querido telespectador, depois você vai falar, será que é isso mesmo que o pastor está falando? Está aí, 56 opções de gênero, sendo que só existe dois. Está aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Homem e mulher os criou, macho e fêmea. Até porque o texto vai continuar dizendo assim, que Deus os abençoou. Homem e mulher, então só temos dois gêneros, ou masculino ou feminino. Esses 56 propostos aí pelo Facebook, ou 37 pelo aplicativo, é uma paranoia. Isso está aqui, ó, na mente fantasiosa do homem, mas é contrária à nossa própria natureza, é contrária à natureza humana conforme foi criada por Deus. Homem e mulher, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Não há essa briga entre homem e mulher, machismo, feminismo, senão promovida pelo pecado. À luz da palavra de Deus, nós temos funções diferentes, o homem tem uma função, a mulher tem outra função, tanto no palco da criação quanto no palco da providência de Deus.
funções diferentes, não um grau de importância, porque a alma não tem sexo, não tem como nós identificarmos isso. Então, homem e mulher os criou no grau de importância semelhante. E o Senhor aqui diz assim: e Deus os abençoou, versículo 28, e disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. E a partir daqui a raça humana se desenvolveu sobre a face da terra, a partir do relacionamento do homem com a sua mulher. Nós vamos ver no próximo bloco o casamento. Mas eu quero chamar a sua atenção para o mandato que Deus dá aqui, o homem e a mulher. Não só o mandato de governar sobre a obra da criação, mas também o mandato de multiplicar a raça humana sobre a face da terra por uma semente natural, por um relacionamento natural. E aqui entra o relacionamento sexual entre o homem e a sua mulher. Nós vamos detalhar isso no próximo bloco, mas eu quero que você atente para o mandato de Deus aqui: multiplicar e encher a terra. A relação da criação de Deus, homem e mulher, com este mandato de multiplicar e de encher a terra, de ser fecundo, ou seja, gerar filhos e filhas, é um dos propósitos do casamento, a procriação, a felicidade humana e a procriação da raça humana. Esta procriação numa relação entre homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem, não procria, não atende ao mandato da criação de Deus. É por isso que a igreja nunca vai baixar a sua serviço sobre estas pressões que nós temos vivido nos nossos dias. Ela é contrária à nossa própria natureza, e uma hora eu vou fazer aqui um programa só sobre esse assunto. Mas hoje eu quero focar no casamento e dizer que essa ideologia de gênero, ela é equivocada à luz da palavra de Deus, que só admite dois gêneros, masculino e o feminino. Homem e mulher os criou, macho e fêmea, porque houve um mandato na criação para este homem e esta mulher: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. E depois, no próximo bloco, nós vamos tratar sobre a criação da mulher e o estabelecimento da família através do casamento. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações: 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517, em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929.
Nesse segundo bloco nós vamos tratar sobre o casamento. E é interessante a narrativa de Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, que diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E por isso deixará o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, o outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Esse texto tem muitos ensinamentos, mas eu quero focar em dois: a questão do casamento e a questão que está também nos nossos dias da bestialidade. O texto aqui diz que o Senhor Deus, olhando então, disse: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Chegou o momento de Deus dar ao homem uma companheira, uma mulher, uma esposa, uma auxiliadora. Porque o texto aqui narra que, não obstante ter ficado o homem, Adão, o patriarca da raça humana, ter ficado com a responsabilidade de dar nome aos animais, e começou então a nomear a cada um. Ele iria observar o seu comportamento e dar a ele um nome, e este nome prevalece aí até hoje. Então o texto diz que todavia, entre todos os animais, Adão não achou nenhum que pudesse lhe fazer companhia. Nós temos visto nos nossos dias uma tendência, e uma dessas tendências da imoralidade humana dos nossos dias é a bestialidade. Pessoas que querem casar com seus animais de estimação. Você acredita que tem isto? Existe isso. E a bestialidade, a prática da bestialidade, o relacionamento entre o homem e com animais. Quando o texto diz aqui que não foi encontrado entre todos os animais uma auxiliadora para Adão, e mostrou também que não havia entre os animais nenhum seu igual, nenhum seu semelhante. É importante nós olharmos isto, porque nós temos vivido. Por que as pessoas estão querendo casar com os animais de estimação? Porque estão humanizando os animais. As teorias modernas, por causa da teoria darwinista da evolução, estão colocando os animais quase que numa qualidade de ser humano. E ao admitir que o animal é também um ser meio humano, as pessoas estão tão confusas que querem casar com seus animais. Adão, Deus ainda não tinha feito a sua auxiliadora, e ele não encontrou entre os animais uma que lhe fosse sua igual, sua semelhante. Então o texto diz que Deus fez cair pesado sono sobre ele, Adão, tirou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela que Deus tirara de Adão, ele transformou numa mulher e lhe a trouxe. E Adão então olha para aquela mulher, e agora ele vê que havia alguém semelhante a ele, da mesma natureza dele, também criada pelo mesmo Criador, a sua imagem e semelhança,
uma sua igual, e ele então faz este poema. É o primeiro poema que aparece na Bíblia, quando ele diz: esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Então agora Adão e Eva, sua companheira, que até então ainda não tinha esse nome, agora eles têm uma relação de seres humanos, uma relação de semelhantes, de seres iguais. E então Deus estabelece o casamento. Aqui é o embrião da família, aqui nasceu a família. Quando então o Criador estabelece esse critério: eis porque deixa o homem seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Meu querido telespectador, é claro o projeto de Deus para a raça humana que sobre a face da terra. O projeto é que homem e mulher se casem. Não é ir morar junto. Não é um homem com outro homem, uma mulher com outra mulher. Aqui diz o seguinte: eis porque deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O casamento é entre um homem e uma mulher. Não é entre um homem e duas, três, quatro, várias mulheres. Não é entre uma mulher e vários homens. É o casamento monogâmico. É o casamento entre um homem e uma mulher. Esse casamento ele tem que ser heterossexual, ou seja, é um homem com uma mulher. É claro o projeto de Deus, só faz confusão quem quiser. Não pode ser um homem com várias mulheres com um homem. Ah, pastor, mas tem na Bíblia vários textos mostrando um homem casado com mais de uma mulher. É verdade. Mas tem exatamente porque aconteceu, e é o registro das dificuldades desse casamento, porque nunca foi esse o projeto de Deus. E a Bíblia não esconde o pecado do homem. Quando o rei Davi pecou com Batseba de adultério, está registrado na Bíblia. A Bíblia não esconde os pecados cometidos pela raça humana, inclusive do casamento da poligamia. Não quer dizer que tem a aprovação de Deus. A aprovação de Deus e o casamento segundo a vontade de Deus é um homem e uma mulher para viverem juntos até que a morte os separe. A nossa sociedade tem afrontado o casamento de várias formas, exatamente para atingir a família. O divórcio é um atentado ao casamento. O casamento de homem com homem, mulher com mulher. Agora estão querendo casar com duas mulheres ou uma mulher com dois homens. A bestialidade que é querer se ajuntar a seus animais. Tudo isso nada mais é do que a consequência do pecado na raça humana, a consequência do pecado na nossa natureza humana. Todos nós somos inclinados ao pecado. É por isso que Deus enviou Jesus, o seu Filho, o nosso Salvador, que veio para nos salvar. E o primeiro ato do ministério de Jesus foi transformar água em vinho numa celebração de um casamento, mostrando como que o ministério de Jesus começa dando toda a ênfase à família, dando toda a ênfase ao casamento como um projeto de Deus. E o texto aqui diz assim: deixa o homem pai e mãe. O homem precisa deixar o pai e mãe, se une à sua mulher, é o casamento. Meu querido, não viva fora do casamento. Se você não é casado, vai lá no cartório, case. A vida conjugal precisa de ser estabelecida.
O Estado faz o casamento, a igreja pede a bênção de Deus por aquele casamento, a família se estabelece, se organiza, e aí você vai viver junto, você, o homem, com a sua mulher, a esposa com o seu marido, até que a morte os separe, gerar filhos, colocar a nossa sociedade em ordem, criarmos filhos ordeiros para termos um futuro melhor e darmos um futuro melhor à nossa família. Este é o projeto de Deus para nós. Não precisamos ficar confusos porque a sociedade está confusa. Olha para as Escrituras, olha para a palavra de Deus e você vai sair desta confusão que está a nossa sociedade. Você já pensou? A Bíblia registra que há dois gêneros, masculino e feminino, homem e mulher, e hoje a sociedade admite 56 gêneros diferentes. Eu queria até ver essa lista. A confusão está estabelecida. E esta confusão é terrível. Não quer dizer que Deus está aprovando estas coisas. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Pode viver feliz, desfrutar do amor um do outro, desfrutar do relacionamento afetivo um do outro, dentro da relação do casamento, segundo os critérios da palavra de Deus. É por isso que há hoje no nosso país essa indignação geral da nossa sociedade contra partidos políticos do nosso país que está enfiando goela abaixo da sociedade, esta quantidade de confusão, desconhecendo a palavra de Deus, desconhecendo a vontade de Deus, desconhecendo os princípios estabelecidos pelo Criador para a raça humana. Nem é questão de política, nem de fé, nem de religião, é questão de ser gente, criado à imagem e semelhança de Deus, o Criador, e criado independente de você ter hoje com Deus um relacionamento que deveria ter, porque Deus nos criou para isso. Mas a ordem natural estabelecida, ninguém consegue extrapolar. Você pode fugir da ordem espiritual, mas da ordem natural das coisas você não consegue fugir. Porque Deus, o Criador, estabeleceu leis que governam a obra criada e nós somos parte da criação de Deus. Pense nisto, defenda a família, ame a sua família, nunca maltrate a sua esposa, nunca maltrate o seu marido, nunca maltrate os seus filhos, nunca desobedeça a seus pais, viva uma família cheia de alegria, de harmonia, de regozijo, cumprindo a vontade de Deus, o nosso Criador, e que Deus abençoe sua família, sua casa. Nós vamos para o intervalo e voltamos para orarmos pela sua família. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados.
Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Vamos orar, vamos falar com Deus. Chegou o momento de pedirmos a Deus pela vida da sua família. Senhor Deus, nós agradecemos este momento aqui, quando podemos colocar no ar este programa, chegando até muitos lares para abençoar a vida da família. Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que o Senhor nos enviou para nos salvar e resgatar, para nos dar vida e vida em abundância, vida eterna. Abençoe esta família que nos ouve agora, que nos assiste. Este marido, esta mulher, este filho, esta filha, este idoso, esta criança. Abençoe, meu Deus, com a Tua graça soberana, com o Teu amor inconfundível. Recebe a nossa gratidão pela vida dos nossos telespectadores e que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe o seu lar. Nós oramos no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Olha, muito obrigado da sua companhia aqui na TV Grande Dourados. No próximo domingo, você é nosso convidado para as programações da Igreja Presbiteriana de Dourados, aqui a Igreja do Relógio. Às 9 horas, nós temos a Escola Dominical e às 19 horas, o culto. Você e a sua família são nossos convidados. E que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro aqui na TV Grande Dourados, a TV da família douradense.